Vejam o que vem a seguir aí, junto dessa frase é interessante o verbo que aparece aí. O texto diz assim: o Senhor lhe abriu o coração para atender. É assim que está na sua Bíblia? Há outras traduções, eu acho, mas o verbo que aparece aí, proserro, o verbo traduzido como atender, significa o seguinte, é curioso aqui. É muito interessante o que deduzimos disso aqui. Esse verbo, o verbo atender, traduzido como atender aqui, significa prestar atenção e acolher. Então, o que o Espírito Santo fez no coração de Lídia? Ele fez com que ela começasse a prestar atenção. E prestando atenção, enfim, acolhesse o Evangelho. Foi isso que o Espírito Santo fez. Isso significa que se o Espírito Santo não agir, as pessoas sequer prestam atenção. Vocês já tiveram essa experiência? De falar do Evangelho para alguém e a pessoa começar... Já viram isso? Imitei direito? Imitei igualzinho? Que eu já cansei de ver. É assim. É desse jeito. Você está conversando, a pessoa está lá toda educada, dando atenção para você, conversando com você, com toda educação, olhando nos seus olhos. Aí você fala assim, olha, tem lá uma brechinha e você fala, olha, eu quero compartilhar com você agora, antes de ir embora, eu quero pedir permissão para você, para compartilhar com você sobre o Evangelho de Jesus. A Bíblia fala que todos pecaram, pronto. Parece que você puxa uma tomada. Você está ali conversando, você faz... Na hora. O que aconteceu? Estava viva agora. Aí você muda de assunto, ela volta. Gente, é algo corporalmente visível. Você vê o corpo da pessoa mudar. Você vê o rosto da pessoa mudar. É nítido, é nítido. A pessoa não pode, ela não consegue sequer prestar atenção para a educação. Nem isso ela consegue. Muito menos acolher. Então, quando o texto aqui fala que o Senhor abriu o coração de Lídia para atender ao que Paulo falava, isso significa que quando ela começou a ouvir, houve um despertar no coração dela, ela ficou interessada. E ela não fez assim, eu que faço assim, né? Ela ficou olhando, prestando atenção, e aquilo foi entrando na mente dela, e ela foi acolhendo aquilo, e tudo isso era obra do Espírito Santo na vida dela, atuando ali. Ele abriu o coração, ela começou a prestar atenção, e ela foi abraçando e acolhendo aquilo. Lembram que Jesus falou assim, olha, eu tenho outras ovelhas, não deste aprisco. Eu vou chamá-las, e elas ouvirão a minha voz. Aqui, isso. É Lídia, de outro aprisco. Não era de Israel. De outro aprisco, da Ásia, Macedônia. Mas ela ouviu a voz, Jesus chamou. E ela então teve seu coração aberto. E ela então acolheu o Evangelho. É muito rico isso. É muito lindo, porque isso é a nossa história. Conosco aconteceu a mesma coisa. Por quê? Porque nós ouvimos o Evangelho e passamos a prestar atenção naquele momento. Nós começamos a prestar atenção e aquilo ficou martelando na nossa cabeça. Não foi assim? Martelando, mas isso... Eu preciso ouvir mais sobre isso. Isso é... Eu nunca ouvi isso na minha vida. Eu quero ouvir mais. E nós sentimos que algo estava mudando dentro da gente. Uma revolução estava acontecendo, uma revolução santa e silenciosa e transformadora estava acontecendo dentro de nós, no nível de uma explosão atômica, mas tudo em silêncio, ternura, brandura, docilidade. E nós nunca sentimos isso antes. O que está acontecendo conosco? O que está acontecendo comigo? E o Senhor foi falando, e falando, e falando, dizendo, vem, ouve a minha voz e siga-me. E nós não resistimos. E nós então cremos e fomos transformados.